Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor mestre Raimundo Pacheco e hoje a gente está aqui para gravar o primeiro vídeo do nosso canal. Antes da gente começar a gravar, é importante a gente falar um pouco da nossa formação para vocês conhecerem um pouco mais a gente. Eu sou biólogo licenciado pela Universidade Federal do Pará. Depois que eu terminei minha graduação, eu fiz mestrado em virologia no Instituto Evandro Chagas, que fica aqui em Ananindeua, no Pará também. E durante toda a minha carreira acadêmico-científica eu trabalhei com virologia, imunologia, genética. Atualmente eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA. Lá eu dou aulas para ensino médio e superior, sempre nessa área da biologia, microbiologia e áreas correlatas e afins. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kim Nobre, sou biomédico, mestre e doutor em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará. Também sou membro da Academia Paraense de Biomedicina e revisor científico do Brazilian Journal of Infectious Diseases. Trabalho há quase 10 anos com vírus também. Pessoal, hoje a gente vai falar para vocês sobre um assunto que está sendo muito noticiado na mídia. Os casos de pneumonia que surgiram lá na China e têm se disseminado com muita rapidez para outros locais do mundo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, vem com a gente. A China e a Ásia como um todo são epicentros de emergência e reemergência de doenças. O que isso quer dizer? Que sempre estão surgindo novas doenças lá. Isso se deve um pouco ao fato das pessoas terem hábitos muito exóticos de alimentação, entrarem muito em contato com aves selvagens e com alguns animais selvagens também. Fora que os animais reservatórios para muitas doenças eles estão muito presentes naquela região. Nos últimos 20 anos, algumas doenças muito importantes que chamaram a atenção da saúde pública emergiram lá na China. Por exemplo, em 1997, surgiu na China a gripe aviária, causada pela influenza A H5N1. Esse vírus causou grande comoção na saúde pública e teve uma relevância muito importante também. Já em 2003, emergiu na China o SARS-CoV, que é um coronavírus associado à síndrome respiratória aguda grave, que também teve um papel muito importante na epidemiologia, teve um número elevado de casos, muitos óbitos e hospitalizações ocorreram devido à emergência desse vírus. Já em 2010 surgiu a síndrome da trombocitopenia, causada por um flebovírus da família Bunhiaviridae, que também teve muita importância, muita relevância para a saúde. Em 12 de dezembro de 2009, aqui nessa cidade que a gente está ilustrando aqui na foto, chamada Wuhan, que fica na província, como se fosse um estado de Hubei, começaram a surgir muitos casos de pneumonia de etiologia desconhecida. Então as pessoas estavam adoecendo e não se sabia ao certo o que estava causando aquela doença. A única certeza que se tinha é que ela estava sendo manifestada em pessoas que tinham frequentado o mercado de frutos do mar. Nesse mercado, as pessoas têm o hábito de tomar sopa de morcego, que a gente tem visto muita gente nesses últimos dias tem publicado a foto da sopa de morcego associada aos casos de coronavírus, mas não só isso também, eles têm o hábito lá de comer também, tomar sopa de cobra, fazer ingestão de frutos do mar, ouriços também, entre outros animais bem exóticos que não são tão comuns aqui na nossa culinária. E aí, em decorrência desses casos de pneumonia, de etiologia desconhecida, pesquisadores chineses, juntos com a Organização Mundial da Saúde, começaram a investigar, sequenciaram o genoma do patógeno que foi isolado a partir desses pacientes e chegaram à conclusão que tratava-se de um vírus totalmente novo, de um coronavírus totalmente novo. Para esse coronavírus novo, eles chamaram assim, olha, de 2019 nCoV. É uma abreviação para o nome desse vírus. A época da detecção desse patógeno, da identificação dele, porque ele ainda não está totalmente caracterizado, ainda existem algumas lacunas aí na biologia desse vírus para explicar realmente de onde ele veio, quais são as suas características. Desconfiava-se que essa pneumonia poderia estar associada ao SARS-CoV ou ao MERS-CoV, ainda associaram a influenza ou ao adenovírus. Mas essas associações não se estabeleceram e aí ficou como agente etiológico desses casos de pneumonia na China, na cidade de Wuhan, o 2019 nCoV. E por que ele tem chamado tanto a atenção da saúde pública? Primeiro, quando surge uma doença nova, a população ainda não tem uma imunidade pré-estabelecida
para se proteger dela. Então, como é um vírus que está emergindo agora, ele tem causado um número elevado de casos que levou à classificação desse cenário epidemiológico como um surto. E aí, os principais sintomas do coronavírus 2019, esse novo corona, são febre, tosse, dor de garganta e dificuldade de respirar. A gente sabe que tem alguns tipos de coronavírus, o professor doutor aqui vai comentar um pouco mais, que tem circulado normalmente aqui na nossa população. E eles são responsáveis por uma doença leve, um quadro de síndrome gripal, semelhante a uma síndrome gripal, bem leve. Só que o que chama atenção nesse quadro, nesse cenário epidemiológico lá na China, é que essa doença está evoluindo para a pneumonia. E essa pneumonia pode cursar com insuficiência respiratória e dano alveolar. Então, quando o paciente já chega nesse estado, ele pode ir a óbito. E a gente já tem alguns óbitos que estão sendo registrados, casos fatais, que tem como agente etiológico o novo coronavírus. Eu trouxe para a gente também se atualizar aqui o último relatório da Organização Mundial da Saúde que foi publicado ontem. Até a hora que a gente começou a gravar o vídeo, hoje, dia 24 de janeiro, ainda não tinha sido publicado. Eles estão tentando publicar relatórios diários. Esse aqui foi o de ontem. Olha só o que tem de interessante aqui para a gente se atualizar. Um total de 581 casos foram confirmados em todo o mundo pelo novo coronavírus 2019. Destes 581 casos, 571 foram registrados na China. Foram relatados casos na Tailândia também, em Hong Kong, foram registrados casos nos Estados Unidos, o que chama muita atenção das autoridades de saúde mundo afora. Inclusive, nos aeroportos agora, a gente tem acompanhado também aquela câmera especial que consegue detectar a temperatura corporal das pessoas que estão chegando a alguns países vindo dessa região da China, para saber se a pessoa está chegando com febre, com sintomas que possam ser associados a essa infecção pelo coronavírus, tá? E a gente também teve casos na Coreia. Dos 571 casos confirmados na China, 375 foram da província de Hubei, onde fica a cidade que onde começaram a surgir os casos, tá? Desse total de 571 casos que estão sendo registrados na China, 95 foram classificados como casos graves, tá bom? E 17 casos de morte foram registrados, tá? Todos na província de Hubei. Então ainda não existem casos de morte de pessoas que saíram da China levando o vírus para outras regiões. Todos os casos fatais foram na província de Hubei. Aqui eu trouxe uma figura aqui para vocês desse relatório da OMS que mostra aqui os países, territórios ou áreas que têm casos confirmados do novo coronavírus até ontem, 23 de janeiro de 2019. É bem simples a análise aqui desse infográfico. A gente tem aqui esses círculos que eles estão elencando para a gente o número de casos. Então, quanto maior o círculo, maior é o número de casos. Então, a gente observa aqui que a província de Hubei, aqui na China, ela ainda abriga o maior número de casos, que são 375 casos aqui. E esses casos têm se espalhado aqui por toda essa região da Ásia e a gente tem um caso confirmado nos Estados Unidos. Como eu disse anteriormente no vídeo, há a possibilidade de estar ocorrendo um segundo caso, mas isso ainda não foi confirmado lá nos Estados Unidos. Falando um pouco mais do vírus em si, é importante a gente destacar que o coronavírus possui algumas peculiaridades. Ele pertence à família Coronaviridae e é subdividido em alguns gêneros, como o alfa-coronavírus, o beta-coronavírus, o gama-coronavírus e o delta-coronavírus. Mas por que ele é chamado de coronavírus em si? Porque esse vírus ele possui uma projeção espicular, ele projeta glicoproteínas na sua superfície que o deixam com formato de coroa, daí o nome coronavírus. Ele é um vírus de RNA de fita simples e polaridade positiva, ou seja, o mesmo senso, o mesmo sentido do RNA mensageiro do seu hospedeiro. Então isso é muito importante nessa dinâmica replicativa, porque o vírus ele precisa necessariamente de uma célula hospedeira para o seu processo de replicação. Então essas espículas que ele projeta, essas glicoproteínas que ele projeta na sua superfície, e o coronavírus ele é um vírus envelopado, ele possui uma bicamada lipídica na sua superfície. Essas glicoproteínas que são projetadas, elas se ligam a esses receptores das células hospedeiras e fazem um processo de adsorção, que nada mais é do que uma penetração do conteúdo do material viral para dentro da célula hospedeira.
Então é importante a gente destacar esses aspectos biológicos também para que a gente entenda esse processo da dinâmica de circulação dele. No entanto, apesar de ser um assunto que tem sido veiculado mais intensamente nos últimos dias, no último mês, na verdade, pela mídia, o coronavírus ele não é algo tão novo assim. Nós possuímos também os coronavírus sazonais, que são coronavírus que já circulam dentro da população humana há mais de 100 anos. É importante destacar porque eles possuem uma determinada importância dentro desse processo de serem agentes etiológicos causadores, na verdade, de infecção respiratória aguda e também do resfriado comum. Estão associados à co-infecção a outros vírus respiratórios também, como influenza, o metapneumovírus e assim por diante. Por que eles são chamados de coronavírus sazonais, como por exemplo o alfa-coronavírus 229E e o NL63, assim como o beta-coronavírus OC43HK11? Por que eles são considerados sazonais? Porque eles têm um perfil de distribuição temporal. Alguns deles possuem uma capacidade de maior disseminação durante o período chuvoso, outros possuem uma maior capacidade de disseminação em período seco, clima úmido, clima temperado e assim por diante. Isso não é exclusivo dos coronavírus. Então, os elementos virais, os agentes virais, na verdade, eles possuem alguns desses padrões de sazonalidade, alguns desses padrões de distribuição temporal. Isso não é exclusivo, tá, do coronavírus. Mas assim como nós temos os sazonais que já circulam na população há mais de 100 anos, nós temos alguns desses vírus que possuem uma capacidade de se tornarem elementos epidêmicos a pandêmicos, capazes de causar surtos em determinadas áreas geograficamente específicas do globo terrestre, mas também possuem a capacidade de transpor aquela barreira geográfica e se disseminar, quem sabe até no mundo todo. Alguns desses coronavírus pandêmicos já são conhecidos por nós, que são o SARS e o MERS, que o professor Pacheco já comentou anteriormente. O SARS e o MERS tiveram uma grande importância com algumas características específicas. O SARS ele teve uma grande disseminação na Ásia nos anos 2002, 2003, onde houve uma grande disseminação que levou ao óbito milhões de pessoas. O MERS também teve esse processo de disseminação massificada, ali na área do Oriente Médio, mas ele não teve uma grande expansão a partir dali, porque o seu reservatório, um dos pontos de partida da infecção, eram camelos, que são restritos àquela área geográfica. Então, alguns desses vírus eles ganham a capacidade de infectar seres humanos, porém, eles ficam restritos a esse processo de infecção. Alguns deles não ganham a capacidade de ser transmitido de humano para humano. E isso também restringe muito essa dinâmica de disseminação. É importante falar também sobre isso. Um artigo publicado já esse ano por Zoe e colaboradores mostra a imagem, tá? Uma foto por microscopia eletrônica do coronavírus e o seu processo de infecção dentro das células, próximo das células hospedeiras, a partir das células hospedeiras, na verdade. Essa microscopia, ela mostra uma imagem do vírus e a gente não consegue visualizar muito bem com alta resolução, mesmo sendo uma imagem de microscopia eletrônica, uma ampliação muito intensa, tá? Porque a gente tem uma foto do vírus e uma representação esquemática que a gente usa para deixar as informações um pouco mais didáticas, um pouco mais fluidas. Falando ainda um pouco sobre esses vírus sazonais e reforçando essa informação de que não é algo tão novo, a gente publicou um artigo no ano de 2014 em parceria com o Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas, que fica localizado em Ananindeua, no Pará, onde nós trabalhávamos a presença de vírus respiratórios associados à infecção respiratória aguda. Nesse trabalho especificamente que eu desenvolvi, meados dos anos de 2013 e 2014, quando foi a publicação, a gente estava procurando, na verdade, investigando a presença do coronavírus em infecções respiratórias onde foram descartadas a hipótese da presença de outros vírus, como, por exemplo, o influenza, o metapneumovírus, que estão mais comumente associados a esse quadro de sintomas. Dos mais de 300 pacientes que nós investigamos a partir desse estudo, um apresentou o coronavírus OC43, que apesar de ser um vírus sazonal, estava relacionado a sintomas de infecção respiratória aguda. Inclusive, o paciente que foi detectado com o vírus nesse estudo é um paciente que evoluiu a óbito. Tá? Então, é uma informação muito importante, porque mesmo se tratando de um vírus sazonal, não significa dizer que ele não tenha também um potencial de causar gravidade nos seus hospedeiros. Ele pode evoluir para uma gravidade um pouco maior, mas ele pode também se manter ali naquele padrão de resfriado
e muitas das vezes associado a esse processo de co-infecção. É importante destacar ainda sobre essa publicação do Akin, que muitas vezes a gente tem o hábito de falar que a gente está com aquele sintoma de infecção respiratória e associa somente à gripe. Gripe é causada por vírus influenza. Nesse caso, o paciente apresentava coronavírus, um corona sazonal, que está circulando na população mundial sem causar epidemias ou pandemias. Ele não tem um potencial epidêmico ou pandêmico. Ainda sobre esse surto epidêmico que começou lá na China, existe uma lacuna ainda nesse cenário epidemiológico. Eles não sabem dizer de onde esse vírus saiu, qual é a origem dele, qual é o animal reservatório dele na natureza que fez com que ele alcançasse seres humanos. A gente tem acompanhado aí nas redes sociais, muita gente postando a foto do morceguinho lá no prato de sopa, né? Acho que eu já até comentei isso antes aqui no vídeo. E aí associando a origem ao morcego. Só que existe uma hipótese dentro da literatura agora sobre o novo coronavírus que diz que esse vírus ele veio das serpentes, das cobras, por conta da localização ali na China desses surtos. Então, esse artigo aqui ele foi publicado pelo Weiji, que é da Universidade de Pequim, um grupo de pesquisadores chineses, no Jornal de Virologia Médica. Eles associam eles afirmam, na verdade, que o animal reservatório na natureza do vírus são as serpentes. Cobra como reservatório animal do vírus. Eles observaram nesse estudo que houve uma modificação na glicoproteína de superfície que o vírus usa para se aderir à sua célula hospedeira, e essa modificação ela foi a responsável por essa transposição da barreira interespecífica. Mas só que, segundo esse artigo, essa modificação na glicoproteína ela aconteceu em morcegos, se estabeleceu ao longo do tempo, alcançou as serpentes. E o vírus que supostamente alcançou os seres humanos, ele está vindo dessa serpente que herdou a proteína modificada lá dos morcegos. Então, se modificou no morcego, chegou na serpente, e as serpentes, de alguma forma, entraram em contato com o ser humano para transmitindo, levando esse vírus até ele. Mas só que não pensem que foi a serpente que foi lá e mordeu o ser humano para que ele se infectasse pelo vírus. Lembre-se que a gente está falando da região da China, onde eles têm uma culinária muito exótica, têm hábitos muito diferentes dos nossos. E assim como a gente pode ver sopa de morcego, nós podemos ver sopas de serpente também. Então, muito provavelmente foi através da culinária do mercado de frutos do mar, segundo esse artigo, que o vírus conseguiu alcançar os seres humanos. Tem uma outra informação importante aqui também, que faz com que a gente entenda um pouco mais. Como é que eles têm certeza que eram as serpentes dos reservatórios animais? Eles fizeram uma análise que é de semelhança entre códons. Vamos lá. O que são esses códons? Os códons são regiões do RNA que são utilizadas para a síntese de proteínas durante o processo de síntese proteica. Então, existe uma análise na literatura científica que compara os códons de vírus, as regiões do RNA de vírus que eles utilizam para produzir as suas proteínas, com os códons dos seus hospedeiros, que os hospedeiros utilizam durante o seu processo de síntese proteica. E ao compararem esses códons, se o códon que o vírus usa para a síntese proteica for semelhante, similar ou idêntico até com o códon que o hospedeiro usa, eles associam aquele vírus àquele hospedeiro. Então eles não sabiam dizer de onde tinha vindo esse vírus. E por essa análise de códon, eles conseguiram observar que os códons utilizados pelo coronavírus 2019, que emergiu lá na China, são os mesmos códons usados por essas duas serpentes aqui no seu processo de tradução. Então a gente pode observar que eles compararam os códons com códons de ser humano, morcegos, tatus e entre outros animais aqui. E através dessa análise aqui, eles observaram que os códons que mais se assemelham aos códons utilizados pelo vírus são de duas espécies de serpentes aqui. Esse gráfico a gente lê mais ou menos assim, de uma forma bem grosseira: quanto menor a barra, maior a semelhança entre os códons. Então, a gente pode dizer que o vírus ele utiliza os mesmos códons que essas duas serpentes aqui. E muito provavelmente através delas, ele conseguiu alcançar os seres humanos. Mas só que ainda assim é interessante que os autores desse artigo destacam uma informação.
Cobras são animais de sangue frio, são pecilotérmicos. Isso pode dificultar a adaptação do vírus em seres humanos, porque ele saiu de um organismo que tem um ambiente celular, tem toda uma fisiologia diferente da nossa para alcançar seres humanos. E aí o vírus ele pode se atenuar ao alcançar os seres humanos, levando a quadros de pneumonia leve, diferente dos quadros observados na doença causada pelo SARS-CoV, que é uma doença severa, aguda, grave. E isso seria um fator que poderia limitar a disseminação entre os seres humanos. Mas ainda assim é importante investigar qual é o reservatório na natureza para saber quais são as medidas que podem ser tomadas para frear, para bloquear esse ciclo epidemiológico do vírus. Mesmo a partir dessa hipótese que afirma essa transposição da barreira entre espécies a partir de serpentes, alguns pesquisadores já têm refutado essa hipótese a partir de análises filogenéticas. Essas análises filogenéticas nada mais são do que a verificação de similaridade entre material genético de qualquer tipo de elemento. Então, os estudos já têm mostrado que essa comparação filogenética, essa verificação da similaridade ou da discrepância entre esses vírus, tem mostrado que existe uma grande similaridade, uma grande proximidade do nCoV, que é o vírus que está circulando atualmente, causando a epidemia, com vírus que já foram relacionados anteriormente a morcegos, a reservatórios a partir de morcegos. Então é muito importante destacar que é uma hipótese muito bem fundamentada, devido à sua intensa relação filogenética. Um dado publicado, uma nota publicada, na verdade, no Virological.org, mostra que essa intensa relação filogenética entre o coronavírus circulante e coronavírus já relacionados a morcego podem ser a peça do quebra-cabeça que está faltando. Existe uma situação com relação a essas duas hipóteses que ainda não foi devidamente elucidada. Existe a questão do Collor, que já foi explicada pelo professor Pacheco, mas existe essa análise filogenética que é, digamos de passagem, venhamos e convenhamos, é uma análise muito mais robusta, fidedigna, né? Muito mais robusta. Parece que dá mais segurança aos resultados. Exatamente. Então é importante a gente dar crédito a isso. A ciência ela se faz dessa forma, você comprovando, você verificando seu método e provando, como foi feito aqui. Então isso não é um achismo, é um dado. Eles fizeram essa análise metagenômica e perceberam que existe uma grande relação entre o vírus que está circulando atualmente com os vírus já relatados em morcegos, que também são reservatórios, tá, de coronavírus. A seta mostra aqui para vocês que as sequências, tá, em destaque são sequências que se aproximam dentro dos clados de vírus relacionados a morcego. Quando você tem essa proximidade das sequências aos clados relacionados, a gente afirma que existe uma relação filogenética entre elas. Quando elas se distanciam dentro dessa árvore filogenética, significa que elas não têm uma forte ou até mesmo nenhuma relação filogenética em si, o que talvez pode descartar lá a hipótese das serpentes. É importante comentar acerca disso. Ainda sobre o estudo do Zhou, ainda de 2020, onde eu citei anteriormente a imagem da microscopia eletrônica, ele faz também uma análise filogenética e mostra que existe uma intensa relação, novamente, entre o vírus que foi isolado agora nesse surto, nessa epidemia de nCoV, com vírus que já foram anteriormente, relatados. Aqui a gente observa em vermelho as sequências de DNA do vírus circulante e as que estão em preto, sequências de DNA de vírus que já foram descritos anteriormente na literatura. Existe um banco de dados chamado GenBank, onde todas as sequências, não só de vírus, bactérias, seres humanos, enfim, tudo que possua DNA é depositado. E a partir desse depósito no GenBank, os pesquisadores do mundo todo eles fazem as suas análises filogenéticas. E a partir dessas sequências já disponíveis para o mundo todo na literatura, essa análise ela mostrou que os vírus que estão circulando, o vírus, que está circulando atualmente, que é o nCoV, ele se aproxima, geneticamente falando, dos vírus que já foram descritos anteriormente em morcego, inclusive de vírus pandêmicos anteriores. Esse trabalho ele mostra o grau, inclusive, de similaridade. Como, por exemplo, ele diz aqui que 79,5% existe 79,5% de semelhança com o SARS-CoV, que foi aquele que a gente comentou anteriormente, que causou aquela epidemia lá na Ásia, que matou milhões de pessoas. E 96% de semelhança a coronavírus presentes em morcegos, quando você analisa alvos diferentes. Tá? Então, quando você
separa os alvos dentro daquele material genético e começa a comparar, você percebe que ele possui similaridades, tá? Mas distancia um pouco da hipótese das serpentes, tá bom? Então essas similaridades com o vírus pandêmico e outro alvo com similaridade aos vírus que circulam em morcego apontam os sinais que eles chamam de sinais de recombinação. Significa que não houve a mutação a partir de apenas uma sequência, e sim de sequências recombinantes. Ou seja, sequências que já existiram, que já foram relatadas, já foram descritas na natureza, como circulantes em reservatórios naturais, que em algum momento migraram para esse animal que todos os autores têm mencionado como um possível mamífero. Então essas sequências mutaram dentro desse reservatório mamífero, provavelmente, e aí sim migraram para seres humanos, que é a peça que está faltando nesse quebra-cabeça científico, vamos dizer assim. E o que é interessante desse artigo também, que é um dos que estão sendo mais aceitos pela comunidade científica, é que ele já traz assim quase que fechada, né? Isso pode se modificar, é um vírus novo, tem muitos estudos ainda para serem feitos, né? Com o coronavírus SARS. Inclusive ele já classifica ele como beta-coronavírus, né? E até porque ele usa o mesmo receptor que o coronavírus SARS também. Então todas essas semelhanças aí genéticas, semelhança de biologia viral, acabam fazendo com que a gente aceite muito mais esses dados do que os demais que estão circulando aí na literatura científica. E ainda falando um pouco sobre essa temática, vocês conhecem a revista Nature, né? Que é uma das mais aí nesse meio acadêmico científico. E a Nature se manifestou sobre qual seria o reservatório animal desse vírus na natureza. Eles dizem mais ou menos assim, olha, que muito provavelmente não são as cobras, as serpentes que são os reservatórios animais, e sim os mamíferos, os morcegos ou as aves. E aí a Nature também critica de forma bem abrupta, eu achei assim bem veemente, aquele trabalho dos Codons. Eles estão procurando mais respostas, estão criticando e estão dando uma ênfase maior para esse último trabalho que tu mostraste aqui, que está falando dessa inter-relação entre o coronavírus de 2019, lá da China, com o SARS-CoV também. Inclusive, tem um pesquisador da USP que ele tem trabalhado nessa relação entre o coronavírus infectar serpentes e ele não encontrou ainda nenhum dado que aponte que ele esteja implicado nessa transposição de barreira entre espécies a partir das serpentes. A Nature relata também que entrou em contato com os autores do artigo que tem como hipótese principal a transposição a partir das serpentes e não obteve resposta até agora. Essa questão da Nature ser muito incisiva nesses pontos é devido ao fato de você ter um tema de grande relevância, de grande repercussão, e um artigo, quando ele é publicado, ele meio que direciona a comunidade científica para aquilo. Então, quando você tem uma hipótese muito forte como essa das serpentes, apontando esse caminho, os holofotes eles começam a virar para esse ponto, e todas as pessoas que querem buscar mais informações, elas começam a pensar a partir daquela linha de raciocínio. Então, é uma informação que é muito importante. Tá? Então, a Nature ela critica, ela é muito incisiva nesse ponto justamente por isso, porque esse trabalho está direcionando. E é necessário que você comprove cientificamente, com todas as evidências possíveis, a sua hipótese, para que a comunidade científica ela possa ser direcionada. Então, por isso que a Nature é muito respeitada nesse aspecto, porque ela publica trabalhos que têm uma fundamentação científica muito grande. Tá? Então ela diz que tentou entrar em contato com os autores do artigo que menciona as cobras, não obteve contato, e ela diz que muito provavelmente há esse descarte das serpentes como fonte, e que existe um pesquisador, um virologista da USP, que é o Dr. Paulo Brandão, que tem estudado a relação das serpentes com o coronavírus, mas que até o momento ele não conseguiu fechar essa estreita relação, que foi que o autor asiático lá colocou anteriormente, tá? Então é importante falar sobre isso. Quando a gente anunciou que ia gravar esse vídeo, a gente pediu que eu enviasse algumas perguntas, Sim. né? Eu acho que algumas pessoas enviaram e a gente vai tentar responder um pouquinho aqui o vídeo. O tempo é meio curto, né? Mas a gente vai tentar amanhã fazer. Tem uma pergunta aqui da doutora Adriana Coelho, que é farmacêutica, e ela pergunta: o coronavírus realmente tem esse grande potencial de disseminação ou é apenas um alarme da mídia? O que você acha aí, Pacheco? Então, a gente sabe que pela via de transmissão do coronavírus, ele é um patógeno respiratório, e a gente sabe que
esses patógenos eles têm uma vantagem, né, que eles se disseminam muito facilmente. A gente pode observar que o vírus ele já deixou o continente asiático, chegou aos Estados Unidos e a gente estava com uma suspeita dele ter chegado aqui ao Brasil, em Minas Gerais, salvo engano. O Ministério da Saúde disse que o quadro da paciente que chegou recentemente vinda da cidade onde está ocorrendo o surto não se enquadra nos critérios de infecção pelo coronavírus. Ainda assim é preocupante por conta da sua via de transmissão. Eu acho que esse é um fator preponderante. É interessante citar também que o vírus até agora ele não tem nenhuma característica do seu processo replicativo, da sua virulência, que está implicada com uma maior patogenicidade, com uma maior capacidade de causar doença, apesar de ele ter causado muitos casos, né? E também ter levado algumas pessoas a óbito. Mas eu acredito que se a gente não conseguir frear esse fluxo migratório de pessoas nesse mundo globalizado, acho que ele tem potencial de se disseminar bastante também. É interessante destacar também que essa questão de associar aos morcegos, isso vai estar diretamente relacionado com quem frequentou o mercado, né? Quem tomou a sopa do morceguinho. Mas existem pessoas que não foram ao mercado e estão manifestando a doença. Está sendo relatado. Então, isso levanta a possibilidade de estar ocorrendo a transmissão pessoa a pessoa. Porque até então acreditava-se que a infecção pelo novo coronavírus 2019, o nCoV, era uma zoonose. E a partir do momento que o vírus consegue se estabelecer, se transmitido pessoa a pessoa, isso começa a ser bastante preocupante. Porque aí a gente pode observar um potencial até pandêmico nesse tipo de patógeno aí. Espero ter respondido a sua pergunta, Adriana. Na verdade, a gente tentou trazer aqui informações técnicas, tá? Informações científicas. Isso é muito recente, então a gente coletou o máximo de informação possível, mas na verdade o vírus tem sim essa capacidade de disseminação. Tá? O interessante reforçar é que não é só o coronavírus, outros vírus já causaram isso anteriormente, como por exemplo a gripe H1N1, que em 2009 causou lá aquela pandemia. Não só esse tipo de vírus, mas outros patógenos já causaram problemas muito graves a nível mundial, tá bom? O coronavírus ele possui essa capacidade? Possui, como o professor Pacheco falou, mas não há motivo para pânico. É necessário que a gente observe esse processo de disseminação, que fiquemos acompanhando, tá, esse processo e tendo cautela no que afirmar ou deixar de afirmar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente tentou trazer o máximo de informações quentinhas que tem sobre o assunto. Inscrevam-se aqui no nosso canal, tá bom? Acompanhe a gente na nossa rede social, que por enquanto a gente está usando só o Instagram, mas em breve a gente vai ter uma fanpage no Facebook também. Ativem as notificações para vocês ficarem por dentro. A gente tem trabalhado, tem estudado bastante para trazer coisas bem interessantes. E tem uma novidade, né, Kim? Temos uma novidade. Nós estamos lançando a nossa própria plataforma de cursos. Já estamos preparando o primeiro curso para vocês, tá? Então vocês que nos seguem, que nos acompanham no YouTube, no Instagram, em breve no Facebook, nós traremos uma promoção de lançamento, tá? Do nosso primeiro curso, tá? Do curso Virologia e Muito Mais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então aproveita, se inscreve no nosso canal, nos siga nas redes sociais, fica ligado que nós vamos lançar essa promoção, corre para se inscrever, as vagas são limitadas, é um curso que vai ser feito com muito carinho para vocês. Então, se tu gosta de virologia, genética, imunologia e muito mais, vem com a gente.